Mais uma vez, boa noite. É assim mesmo. De vez em quando a gente... Como é que é aquele negócio que tem que assoviar e fazer o quê? Pronto, é assim. Se durante o culto alguém precisa de um pastor, a gente está aqui, pastor Viana. Tá bom? Conte com a gente sempre que precisar. E a gente vai sempre se organizando. A questão é que nós precisamos continuar a obra do Senhor. Nós precisamos trabalhar sem cessar. E nessa noite, eu quero só dizer alguma coisa aos irmãos em relação ao nosso ministério, à nossa vida. Porque tantos chamados nós temos aqui dentro, eu olho aqui e vejo pessoas que são chamadas. Mas, quem sabe, se algum de nós ainda não está pronto? A gente não sabe. Mas vamos imaginar que a gente tem um chamado, só que a gente ainda não consegue. O motivo é fazer o que Deus tem mandado a gente fazer. Durante esse período, em que um dia se cumprirá o nosso chamado, o que vamos fazer? Tá bom? Então a questão de hoje, o tema da nossa mensagem é: talvez você não esteja pronto. Fique de pé, abra a tua Bíblia no capítulo 9 do livro de Atos. Muito bem, Atos capítulo 9, nós vamos para o verso 20. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia, como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Pai, eu agradeço pela tua palavra, agradeço ao Senhor Deus por tudo que o Senhor nos ensina, agradeço ao Senhor porque o Senhor nos usa do jeito que nós somos no dia de hoje, Pai. E peço, ó Pai, que o Senhor abençoe todos nós, para que hoje nós possamos ser confortados pelo Teu Santo Espírito, sermos guiados por Ele, ó Pai, na Tua vontade, e guiados por Ele para a Tua glória. Abençoe o nosso chamado, abençoe, ó Senhor Deus, a nossa convicção, abençoe nossa esperança, ajude-nos, ó Senhor Deus, a aguardar a volta de Cristo, mas trabalhando para honrar e bendizer o Teu nome. Abençoe Tua palavra nesse instante, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, muito obrigado. Meus irmãos, nas quartas-feiras eu tenho estudado a vida de Paulo com os irmãos que têm vindo às quartas. E eu, nessa noite, gostaria de continuar isso, estudar algum aspecto da vida de Paulo. Então, nós vimos quando Paulo aparece na história. Quem lembra quando é que Paulo, ainda na Bíblia chamado de Saulo, aparece na história bíblica? Quando é?
na morte de Estevão, né? É ali que ele aparece. Ótimo. Aí rapidinho, logo após a morte de Estevão, o que acontece? Quem lembra da história bíblica? Fala, pode falar, não vai estar errado. São dispersados, mas em relação a Paulo, que é o nosso... Ele pede cartas ao sumo sacerdote para ir perseguir em Damasco. No caminho de Damasco, ele se converte. Tudo bem? E a ordem de Jesus Cristo a ele foi que... Isso, mas que ele entrasse em Damasco e esperasse. Tá? Ótimo. Quando ele está em Damasco, aí o Senhor Jesus aparece para Ananias. E aí Ananias é o primeiro cristão com que Paulo se encontra. Ótimo, nós estamos nesse ponto agora. Tá? Um resumão bem rapidinho. Bom, vamos lá. Vamos pegar agora alguns aspectos do início do ministério de Paulo. Alguns aspectos aqui, e para você ver como a vida dele começa, e eu acredito que você percebeu. Já pensou esses 11 versículos, né? Num filme? Ia dar um filme bom isso aqui, não dava? Vocês perceberam aqui? Hollywood aqui ou não? Não perceberam? Mas você vai perceber, dá para fazer um filme legal disso aqui, hein? Tinha que romantizar, é lógico, a Bíblia não nos conta tudo, mas ia ser bacana a gente olhar esse início do ministério de Paulo. E você, hoje eu vou compartilhar uma coisa com você, que eu aprendi esses dias, e eu fiquei feliz de aprender isso, e eu quero falar para os irmãos, porque eu sempre tenho curiosidade no ministério desse homem. Eu aprendi uma coisa essa semana, e eu queria compartilhar com você, e você vai perceber que ainda tem mais coisas aqui, é que a gente não consegue enxergar. Muito bom. Imediatamente após a sua conversão, Paulo começa a pregar o evangelho. Então eu estou dizendo aos irmãos que é imediatamente, sim, irmãos, verso 19 do capítulo 9, e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Tá? Ótimo. O evangelho, como foi falado na semana passada, como foi citado hoje, é urgente. É urgente. E nós não podemos perder tempo. Quando é que nós vamos pregar o evangelho? Mas é agora. Eu estou no culto, eu sei. Quando eu estou falando que é agora, é que quando você sair daqui, se você tiver a oportunidade, você não perderá. Porque o evangelho, ele é urgente. Tem que ser falado. E imagine que você vai sair daqui, não vai ter a oportunidade, você vai orar para amanhã ter. E quando a oportunidade chegar, você vai falar. Mas imagine que você não teve a oportunidade, então você vai orar de novo. E você vai orar, e vai orar, e vai orar, porque você quer falar. Veja só os versos de 20 a 22. E logo das sinagogas, lembra do verso 19? Saulo passou alguns dias com os discípulos. E a Bíblia diz, e logo nas sinagogas pregava a Cristo que este é o Filho de Deus. E todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam, não é este que em Jerusalém perseguia os que invocam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais, e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Este homem imediatamente começa a pregar. Percebeu? Verso 20, quando ele tem acesso à sinagoga, você percebeu? Que ele tem acesso à sinagoga, ele tem um acesso especial. Ele tem um acesso especial. É aquele negócio, pastor Viana. Vamos imaginar que um amigo nosso, diga aí o nome de um amigo nosso, fala qualquer um que a gente ama. Um pastor que a gente ama. Celso, imagine que ele chegasse hoje.
Não contou para ninguém, mas chegou. Rapaz, você ia me abraçar? Ia falar, que tal, hein, a gente deixar o Celso pregar, ele nunca vem aqui. Não é isso? Não é isso que a gente faz? A gente faz porque o cara tem credencial. Tá? Eu sei que não é uma carteira. Mas posso falar isso? Credencial. A pessoa é um pastor. Ele é um missionário nosso. Ele é alguém que está nos visitando. Opa! Ou aquilo lá que a gente faz. Imagina. O pastor Celso, ele não é membro. Ah, mas agora não tem mais membro longe, tem? Tem. Rogério e Dani. Não é? De vez em quando eles pintam por aí. O que a gente faz quando eles pintam por aí? Faz uma ceia, não é? Não é legal isso aí? Mesma coisa Paulo aqui, ó. Como é que ele entrava na sinagoga e já pregava? Porque ele era um rabino. Ele era um homem que podia chegar lá. Onde ele chegava, as credenciais dele estavam lá. Esse é um rabino. Ele tinha jeito de rabino. Ele andava como rabino. Este homem conversava com todo mundo com a autoridade que um rabino conversava. Não é à toa que daqui a pouco a gente vai ver, já digo agora, mas falo, que ele confundia os outros, de tanta habilidade que ele tinha com a palavra. Isso é Saulo de Tarso. Alguém criado aos pés de Gamaliel. Tarso era a terceira cidade. Então ali era um centro universitário. Mesmo sendo um centro universitário, você percebe quando você lê sobre esse homem, que ele não é criado ali. Os pais dele os manda para onde? Para Jerusalém, para estudar com Gamaliel. Saulo de Tarso. Então ele vai e ele entra na sinagoga. Quando alguém entrega a palavra para ele, será que os irmãos têm algo a dizer para nós? Saulo levanta a mão, eu tenho. Começa a apresentar a Jesus. Opa! Irmãos, o evangelho, ele é urgente. E nós precisamos olhar para um texto como esse e pensar nisso. Ele é urgente, então nós precisamos falar de Cristo. Nós, irmãos, precisamos, verso 22, nos esforçar muito mais, a Bíblia diz. É muito mais. Nós precisamos, como fala no verso 22, confundir aqueles que têm uma opinião firme contra o cristianismo. Nós precisamos fazer isso. E por isso que nós precisamos ser boas testemunhas. Nós precisamos disso. Sermos boas testemunhas de Cristo. Conhecer do Evangelho. Pregar o Evangelho, viver o Evangelho. É isso que a gente precisa para confundir. Na verdade, homens guiados pela palavra, pelo Santo Espírito, muitas vezes chegam ao ministério. Uma das ordens de Paulo é para enfrentar os contradizentes. Vou pegar em Tito. O pastor, ele tem que enfrentar os contradizentes. Ele enfrenta como? Por meio da palavra. Trazendo para a cabeça dele confusão. É assim. Até crente pode acontecer isso na vida dele. De vez em quando a gente não está perdido, não sei o que faço. É o que acontece. Chega um homem que sabe a palavra, vem, olha, é assim que deve ser tratado. Acontece uma confusão, daqui a pouco ele entende o negócio e faz o que Deus manda. Nós precisamos fazer isso, e a Bíblia fala também que nós precisamos provar. Olha só, que ele se esforçava muito mais, que ele confundia, e que ele provava que Cristo, que Jesus, aquele homem que foi crucificado, era o Messias, era Cristo. É isso que ele faz. Vamos lá, nós precisamos ser assim também. Na verdade, a pregação do Evangelho tem que ser um exercício diário da nossa vida. Irmãos, onde quer que a gente esteja, o Evangelho tem que ser pregado. Eu não estou falando como, um dos pais da igreja, como é dito, pregue Cristo, mais ou menos assim, se você souber, você me ajuda. Pregue Cristo constantemente, se precisar, use palavras. Já viu essa frase? De quem é? Acho que é Agostinho, né? Quem me ajuda? Estamos estudando um pouco. Quando eu não sei, vocês têm que saber.
Mas eu acho que foi Agostinho que falou isso. Mas tudo bem. Nós não. A gente sabe que nós somos arautos. O nosso papel é pregar. Agora, é claro, tem ambientes, por exemplo, aquele negócio que fala assim, ó, presta atenção. É santo de casa, não faz milagre. Um profeta não tem honra na sua própria casa. Não é mais difícil falar para os nossos parentes? Alguém aqui tem parente não crente? Alguém tem? Opa, tenho. É fácil ou difícil falar de Jesus para eles? Difícil. E alguém aqui tem parente, sei lá, que é crente, sim, desviado? Alguém tem? É fácil ou difícil falar de Jesus? Tem um que sabe mais da Bíblia que a gente. Não é? Eu sei disso, irmãos. Só que o exercício tem que ser diário. Porque Deus te dará a oportunidade. Deus te dará a oportunidade e você vai falar. O exercício é diário. A gente tem que estar disposto. Deus, Ele tem nos chamado. Agora, irmãos, está vendo aqui que Paulo logo começa a pregar. Eu sei que a habilidade que Paulo tinha logo no início não é comum num novo convertido. Vocês estão entendendo? Porque é o seguinte, ô Neio, então a gente vai dar a palavra para quem chegar aqui? Não, como eu disse para os irmãos. Paulo pregava na sinagoga porque ele tinha as credenciais. Lembra do texto? A gente já leu hoje. Quando ele chega em Jerusalém, ele prega? Não lembra? Não lembra, eu vou ler. Nós já lemos. Quem lembra a resposta? Ele prega ou não? Então eu vou ler. Verso 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Ele pregava ou não? Não, ele não tinha as credenciais. Percebeu? Não é que alguém vai chegar aqui e vai assumir o púlpito. Irmãos, nem vocês querem que isso aconteça. Tem gente, eu vou contar um segredo, pastor Viana aqui. Tem gente, pastor, mas não conta para ninguém, que só quer que eu e o senhor pregue aqui. Eles não gostam muito dos outros pregando, mas não fala para ninguém. Não tinha credencial, eu sei disso, né? Mas as pessoas precisam treinar, a gente precisa ouvir uma outra voz de vez em quando. Ele não tinha credenciais em Jerusalém, irmãos. Ele pregava em Jerusalém. Ele teve que conquistar isso. Entende? A gente tem que trabalhar, é todo dia. Todo dia. Aí você não desiste do teu filho. Nunca. Ah, mas já se converteu. Será? Cadê os frutos? Você vai ver os frutos quando os teus netos estiverem crentes já. Eu quero saber dos frutos. Porque a Bíblia diz que tem gente que levanta sua mão, fala que é crente, mas não dá fruto com perfeição. Esses não enganam a gente. Vamos lá. A Bíblia está nos dizendo que esse homem, ele tinha a habilidade de poder pregar. E ele foi pregar. Eu sei que não é comum na vida de um novo convertido, mas a gente precisa lembrar de algumas coisas. Então, vamos para o capítulo 21, que eu li na quarta-feira, mas eu quero ler novamente com os irmãos. Na defesa de Paulo, deixe lá marcado. Se você tem uma Bíblia igual a minha, acima do verso 27 está escrito alvoroço no templo, porque as pessoas queriam matar Paulo. Mas eu vou começar do verso 37, porque se você tem uma Bíblia igual a minha, o que está escrito lá? A defesa de Paulo, não é isso? Verso 37 diz: e quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno, presta atenção, é-me permitido dizer alguma coisa? E ele disse, sabes o grego? Ele se espanta quando Paulo, que nasceu em Tarso, sabia falar grego. Ele não sabia quem era Paulo. Mas a gente não pode esquecer, né? Desculpa, perdão, se alguém aqui não sabe, a língua cotidiana em Tarso era o grego. Agora, é claro que Paulo fala a língua dos pais. Perceba, não és tu porventura aquele egípcio que
antes desses dias, fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Mas Paulo lhe disse, na verdade, sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre da Cilícia. Está vendo? Era a terceira maior cidade da época. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. E havendo-lhe permitido, Paulo, pondo-se em pé nas escadas, fez um sinal, a Bíblia diz, com a mão ao povo, e feito grande silêncio, falou-lhes em língua hebraica. Paulo de Tarso. Percebe quem ele é? Continue comigo, dizendo: homens e irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, a Bíblia diz, Paulo fala, criado aos pés de Gamaliel. A maior escola que existia na época, não era qualquer um que estudava ali. Os judeus ricos mandavam seus filhos para lá. Criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais. Ele diz, zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Então, eu não quero ler outros textos, mas você pode pegar outros textos das cartas de Paulo e você vai perceber que este homem, ele era um fariseu, zeloso da lei, ele excedia os outros nisso, tá? Você pode ver isso em outros textos, mas você já sabe, este homem conhece a lei. Não é à toa que no texto que nós estamos, que é o capítulo 9, a Bíblia diz que ele confundia os outros. A Bíblia nos diz que ele provava Jesus, aquele que foi crucificado, aquele que era maldição, aquele que era um maldito, era o Cristo. Ele provava. Era a habilidade que esse homem já tinha. Além disso, quando nós vamos para o capítulo, no mesmo capítulo 9 de Atos, quando ele está a caminho de Damasco, a Bíblia diz no verso 3, e indo no caminho aconteceu, que chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Verso 5, preste atenção, e ele disse, quem és, Senhor? Lembrando desse texto, quando nós estudamos na quarta-feira, você que estava aqui, é claro, talvez alguém acompanhou pela internet, e quem já é estudante da Bíblia já há um tempo, esse Senhor não é qualquer Senhor. Não adianta me chamar, me falar assim, ô seu Neil, ô professor Neil, ô Senhor, pastor Neil, ô Senhor, não é isso. Quando ele diz isso, ele está usando uma palavra diferente, que ele está sabendo que aquela pessoa estava em autoridade máxima. Kyrios, essa palavra. Quem és, Senhor? Quando ele vê aquela luz, e ele vê Cristo, ele sabe que alguém de tamanha autoridade, o derrubou do cavalo, e queria falar com ele, e ele estava apavorado. Muito bem, quando você vai para o verso 6, depois de Cristo dar a ordem, a Bíblia diz, e ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E isso nós também falamos numa das nossas quartas-feiras. Você já disse isso para Cristo? De verdade, Senhor, o que queres que eu faça? A Bíblia fala no verso 20, logo nas sinagogas pregava Cristo. Senhor, o que queres que eu faça? Diga isso para Cristo hoje. Aceite Jesus como seu Salvador. Peça seu batismo, entregue-se para o ministério. Quando nós olhamos, irmãos, o verso, o mesmo capítulo 9, e a gente vai para o verso 17, a Bíblia diz, e Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver. E Lucas relata as palavras de Ananias assim, que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo.
Irmãos, a gente tem um homem que tem o conhecimento do Antigo Testamento. Lembrando que a ferramenta, naquela época, era o Antigo Testamento. Paulo foi usado para que a gente aprendesse a ser igreja. Nós temos o Novo Testamento. A ferramenta utilizada na época era o Velho. E ele sabia tudo sobre ele. Ele que traduz para nós, ele também, desculpa. Que traduz para nós o Velho Testamento. No livro de Hebreus, por exemplo. No livro de Romanos. Esse tipo de homem que traduz. No livro de Judas. Esse tipo de homem que traduz. Eles que ensinaram para a gente o Velho Testamento. E por isso que hoje a gente não joga fora o Velho Testamento. Mas a gente pega o Velho Testamento e olha o Velho Testamento à luz do Novo, depois da interpretação dos apóstolos. Ele sabia tudo. Ele encontrou com o seu Senhor e falou para o seu Senhor: o que queres que eu faça? Algo sincero. O Senhor Jesus o mandou para Damasco e ele foi. Essa é a ordem, eu vou. E fica lá até Ananias chegar. E não vai embora. Isso é Paulo. Encontra com o seu Senhor e faz o que o seu Senhor manda. Vamos lá, irmãos. Estamos fazendo isso. E, ao impor as mãos, o servo do Senhor Ananias diz: seja cheio do Espírito Santo. Isso é Paulo de Tarso. Ele está tomado pelo Espírito. Mas aí alguns de nós podem dizer: mas eu também fui. E você está certo. Está certo. Nós somos tomados pelo Espírito mesmo. Por isso que a gente não fala para o Espírito que ele pode vir e ficar à vontade. Não, ele é dono. A gente não canta: ó Senhor, Santo Espírito, venha e fique à vontade. Não, ele já está aqui. Ele já tomou conta da gente, está tudo certo. Mas, meus irmãos, talvez você não tenha o preparo que ele teve. E não tem nenhum problema nisso, você vai aprender. Mas, enquanto isso, faça alguma coisa. Você vai começar a perceber que Paulo, esse não era o ministério de Paulo, aqui, ó. Ele tinha muito mais a fazer, mas o Senhor Deus está o orientando. A transformação e a convicção desse homem era tanta, que os judeus ficavam espantados com a sua palavra. O verso 21 diz: e todos os que o ouviam estavam atônitos. Diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? Peraí, ele está falando de Jesus, mas ele veio aqui para persegui-los. E para isso veio aqui para os levar presos aos principais sacerdotes. Ué, o que está acontecendo? Eles estavam espantados com o que Paulo estava fazendo. Porque a convicção desse homem era desse jeito, espantados. E como eu já disse, verso 22, a Bíblia fala que Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco. Eles estavam espantados e confusos, ao ponto do perseguidor passar a ser perseguido. Ele foi para Damasco para perseguir. E agora, o que acontece é que o perseguidor passa a ser perseguido. Verso 23, e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Irmãos, aquele negócio. A gente sabe, né, onde a gente pisa. O que você acha que ia acontecer se Paulo ficasse ali? Não pode falar, o que você acha que ia acontecer? Eles iam morrer, né? Ele ia morrer. Se ele ia morrer por alguma sedição, sei lá, uma conversa lá, se ele ia morrer apedrejado, se ele ia morrer sufocado ou espancado dentro de uma sinagoga, a gente também não sabe. Mas acontecia isso aí. A gente não sabe, mas que ele iria morrer, ele iria. Mas é aquele negócio, a gente não sabe como. Mas Paulo descobre que querem matar. Ótimo, vamos imaginar, você é Paulo. Descobriu que quer matar. O que você faz? Espera. Olha, irmãos, eu vou falar assim, eu não sou muito corajoso. Vocês sabem disso, meu negócio é paz. O cara falou: vou te matar. Meu querido, tanta gente no mundo para você matar. 7 bilhões. Logo, Neilzinho, que isso?
onde você está? Aí ele fala, estou aqui, eu estou do outro lado. Irmãos, esse homem, ele descobre. Agora, ele é o perseguido? Opa! Ele fica sabendo em verso 24. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo. E como eles guardavam as portas... Irmãos, olha só. Tanto de dia como de noite, é aí que eu fico a pensar. Ó, não é possível... Olha, esse povo, nós, né, o nosso povo, no início era muito esperto, irmãos. Porque, olha só, eu tenho certeza que esse povo não ficava assim... Paulo, se você passar aqui, eu te pego. Mas você percebe que Lucas relata isso aqui para a gente? Eu sabe que eu fico a pensar, como é que esse homem descobriu tudo isso? Eu fico a pensar assim, ó, querem te matar, ó, cuidado, não passa pela porta não, que eles estão lá. Alguém tem que ter contado para os discípulos. Para que os discípulos contassem para Paulo, e eles tivessem um plano. Não é uma coisa assim, sabe esse negócio de, opa, Paulo de repente ficou sabendo, não sei o que, pulou pelo muro. Ô, irmãos, não, aqui tem um monte de gente envolvido. É que Saulo é o personagem principal aqui. Ele é o foco para nós, para a gente estudar a vida dele hoje. E glorificar a Deus em relação a esses irmãos aqui, ó, trabalhando pelo Evangelho. No caso deles, fugindo da morte. No caso deles, fugindo da morte. Agora, como é que eles descobriram isso? Eu queria saber, mas não dá, a Bíblia não contou para mim. Eu não posso contar para você isso, ó. Eu só posso contar o que a Bíblia contou. Mas deixa aí para você pensar, como seria um filme disso daqui. Então a Bíblia está falando que guardavam as portas, verso 24, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida. Verso 25, tomando-o de noite os discípulos, o desceram, dentro de um cesto, pelo muro. Não, fala a verdade. Essa escapada aqui não é legal? Vocês não acham? Ah, eu acho. Ah, gente, quem que estava... Será que o pastor Viana estudou Cartas de Paulo naqueles livrinhos com a gente? Que a gente teve uma época aqui, irmão, que a gente teve uma EBD diferente. Era tudo misturado. Não era casa de homens, mulheres. Será que era... Não, era na época do pastor Delbrando isso aqui. Era Delbrando, né? A gente fez uma EBD zona misturada aqui, irmãos. A gente estudou o Cartas de Paulo. Eu lembro da figura do apóstolo Paulo descendo no cesto. Não é legal isso aqui? Ué, os discípulos eram demais, irmãos. Tinha que dar um jeito. Tinham que dar um jeito. E esses discípulos aqui falaram assim, não, olha, mas tem uma parte do muro que não está sendo vigiada. Não é legal isso aí, né? Vou te levar lá, Paulo. E você vai descer por ali. Muito bem. Bom, aí a Bíblia fala que isso acontece. E aí eu fico a perguntar, né? E os irmãos da vitória, que tudo é vitória. As canções deles são de vitória. As mensagens deles são de vitória. Os irmãos da prosperidade, eles só cantam prosperidade. Nas músicas dele não tem evangelho, tem prosperidade. Nas mensagens dele não tem Cristo, tem prosperidade. Eu fico a pensar nos irmãos da batalha espiritual, colocando a culpa no inimigo. Porque tudo é culpa do inimigo. Eu fico a pensar nesse grupo de crentes. Eu estou chamando de irmãos, hein? Estou chamando, eu acho que deve ter pessoa sincera lá. Mas eu fico a pensar, só vitória? Só prosperidade? Tudo é o demônio, é o inimigo, é o, sei lá, o cão que for que chamar aí? Hein? A nossa resposta para esses é não. Essa é a resposta que a gente dá para eles. Não é só vitória. A resposta que a gente dá não é só prosperidade. A resposta que a gente dá para eles é não, o diabo não tem ação na minha vida. Eu não tenho nada com ele, eu não converso com ele. Ele não é bem-vindo, ele não é para ele entrar. O diabo é bem-vindo? Não é bem-vindo. Na minha casa não é bem-vindo. Nunca entreguei meus filhos a ele, tudo bem? Nunca entreguei minha vida financeira a ele. Eles não são bem-vindos. Então, a resposta que a gente dá é não.
Não. Aí você pode perguntar, mas ele não estava fazendo tudo certo? Ele não estava seguindo o seu chamado? Ele não estava pregando o evangelho? Só pode ser o inimigo. A nossa vitória está garantida. A resposta que nós damos é não. Ele realmente estava cumprindo o seu chamado. A nossa resposta, ela é não. Porque Deus continua no seu trono, governando cada segundo da história do universo. E a gente vai dizer não, e não, e não. Porque nós somos guiados pelo Santo Espírito. O que está aqui é maior que o que está lá fora. É o Santo Espírito que me guia. Eu me reúno com o meu povo ao redor da palavra. Não é possível que a gente não olhe para a palavra e não seja confortado nela. Porque agora eu quero confortar a gente em relação à vida de Paulo, olhando para a palavra. Então, aqui ele precisou fugir, sim ou não? Então vamos para o verso 15 do capítulo 9. Quando o Senhor está falando com Ananias, capítulo 9, verso 15. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai. Lembra? Quem lembra de quarta? Ananias queria ir? Claro que não. O homem veio me matar, agora o Senhor está me mandando falar com ele? Eu não quero ir. E o Senhor Jesus olha para Ananias e fala: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Começou. Jesus, sempre honesto. Em um momento da história do povo de Deus, o Senhor Jesus olha para os discípulos e diz: no mundo, 3 aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus olha para nós e diz: deixo-vos a paz. Aí o Senhor Jesus olha para nós e diz: a minha, né? Ele falando: a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. E aí? Não é? Se a gente continuar, foi um texto que eu pedi para o pastor Viana procurar para mim na quarta-feira, e eu quero ler com os irmãos. Irmãos, ser descido num cesto pelo muro, isso aí é uma aventura. Agora vamos ver como foi a vida desse homem. Vamos lá? Vamos para 2 Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos para o capítulo 11. Paulo, mais uma vez, defendendo o seu apostolado. Diz no verso 23. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalho, muito mais. Em ações, mais do que eles. Já começou, né? Está vendo? Vai lá. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Essa daqui eu fico a pensar, o que seria isso aqui? Mas deixa para lá que eu preciso estudar. Não sei. Quem souber já me conta. Eu li um livro que fala tal coisa. Você me fala que essa daqui é boa para mim. Olha, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rio, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos do deserto, em perigos do mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalho, em fadiga, em vigília, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores. Me oprime, a Bíblia diz, que Paulo fala, cada dia o cuidado de todas as igrejas. Pronto, aqui. O que você acha? Teve sofrimento ou não? Vamos olhar para as nossas vidas. O nosso chamado é igual de Paulo, nesse sentido. Não precisa responder. Eu
bem que o que você está passando hoje é difícil para você. É difícil para mim as coisas que eu também estou passando. Tem coisas que eu fico a pensar de vez em quando, é difícil para mim também. O nosso chamado talvez não seja desse daqui, talvez, tá? Porque eu não estou falando que isso vai acontecer com você. Mas isso vai acontecer com a gente? Não estou dizendo que vai acontecer com você. Nós estamos no Brasil. Parece que não tem isso aqui, né? Desse jeito. Mas quem sabe que alguém se levante para pregar num lugar onde não possa. Então, a gente tem condições de passar por tudo isso. Tá? Porque Deus só manda algo que a gente pode suportar. Fala a verdade. Não é difícil pensar em suportar essas coisas aqui? É difícil, não é? Irmãos, talvez Deus não me chamou para isso, talvez Deus não chamou você para isso. Mas não é porque Paulo passou por tudo isso, que Deus não estava com ele. Senhor, o que queres que eu faça? Foram as palavras de Paulo. E a Bíblia está contando ali no capítulo 9 de Atos, um pouco da vida, do início, né? Do ministério deste homem. O que eu quero dizer a você, nesse instante, é que para Paulo, parece que isso era necessário. Mas mesmo assim, Paulo ainda não estava pronto. Porque ele foge, e quando ele chega em Jerusalém, no verso 26, a Bíblia diz, e quando Saulo chegou a Jerusalém. Ótimo, então peraí. Só que daí, irmãos, do verso 25 para o verso 26, quando a gente começa a analisar as escrituras, tem alguma coisa que não bate. Então, está vendo esses 5 versículos? 20, 21, 22, 23, 24, 6 e 25, está vendo? Está vendo? São 3 anos da vida de Paulo aqui. 3 anos. E você vai entender isso quando você pegar o texto de Gálatas. Você tem que lembrar, eu vou para Gálatas, mas você tem que lembrar que no verso 26... E quando Saulo chegou a Jerusalém, tá? Guarda essa informação. Por quê? Porque na defesa de Paulo em Gálatas, capítulo 1, vai lá, ele nos dá uma pista da sua chegada a Jerusalém. E que pista é essa? Olha só. Gálatas, capítulo 1. Na defesa do seu apostolado, verso 15, a Bíblia nos diz o seguinte: mas quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou, isto é Paulo falando, e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, perceba a partir de agora, não consultei a carne nem o sangue. Tá? Continue. Nem tornei a Jerusalém. Ele não foi para Jerusalém. A ter com os que já dantes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia. E a Bíblia diz, e voltei outra vez para Damasco. De onde ele fugiu? Pelo cesto? Não. De Damasco. De Damasco, ele fugiu pelo muro. Depois que ele foge do muro, ele vai para onde? Para Jerusalém. Então, irmãos, estes 6 versículos aqui, está falando do período de Paulo. Damasco, Arábia, Damasco. Verso 18 diz, depois de passado 3 anos, fui a Jerusalém. Esses 6 versículos, não é pouco tempo. E mesmo assim, Paulo ainda não estava pronto. Você talvez não esteja pronto. O que você tem feito? Porque mesmo não pronto, Paulo pregava nas sinagogas. Mesmo não pronto, ele confundia os outros. Ele se esforçava, ele provava que Cristo era o Senhor. Vamos lá? Estamos indo para uma viagem missionária, não estamos? Vamos esperar
a quinta-feira para pregar o evangelho? Não. Nós vamos passar uma vigília pela viagem aqui, na quarta-feira. Nós vamos esperar até a quarta para orar? Não! A quarta-feira é apenas uma continuação da vida de Vila São José. O senhor vai ver, não precisa ficar decepcionado, eu não sou profeta. Mas nem todo mundo que não vai para a viagem vai vir. Não fique triste. Ô Neil, eu sei o que, o senhor sabe. Talvez, só para fazer raiva para mim, que não vai fazer, eu vou, agora é que eu vou. Eu vou fazer raiva aquele pastor agora. Agora é que eu vou mesmo. Eu não ia não, mas é que ele falou que eu não vou, e eu provoquei. Aí já pensou? Aí vocês mandam uma foto, estou aqui, ó. Falou que eu não via. Aí eu peço perdão. É uma continuação, nós não vamos esperar. Quem está orando, está orando. E aquele negócio, tem gente que vem e passa 1 hora. Esse aí para mim é guerreiro também. O que passou 5 horas, o que passou 1 hora. Eu estou que nem aquela parábola lá. Fala logo qual é. Vai, diga. A parábola dos trabalhadores. Essa mesmo. Você não falou, mas eu vi que você sabe. A parábola dos trabalhadores. Vamos lembrar rapidinho. Já veio na minha memória agora. Fala. Fala logo, você sabe. Um trabalhou 1 hora. O outro trabalhou meio-dia. O outro trabalhou um dia inteiro. Chegou no final, tome aqui, todo mundo ganhou um dia. Igual, tá ótimo. Agora a gente vai esperar? Não, irmãos. Claro que não. O servo do Senhor não aguenta. Ele fala, é hoje. O servo do Senhor, guiado pelo Espírito Santo, vai esperar? Oh, por favor. Você está esperando por quê? Pela pessoa que está do teu lado, para servir a Deus? Oh, meu irmão, você vai me perdoar, não estou falando para você largar a tua mulher, não, imagina. Só estou falando para você servir a Deus. Só isso. Ô, minha irmã, você acha que eu quero que você largue teu marido? Não. Eu só vou dizer uma coisa para você. Me dê licença. Quando eu decidi servir a Deus, não perguntei para minha mãe. Não perguntei para minha namorada o que ela achava. Perguntei para meus irmãos, para meus amigos. Essa menina sabe. Ela sabia que eu ia ser pastor. Eu fui chamado aos 17 anos para o ministério. Você sabe que eu vou ser pastor, Marola? Sei, eu te amo. Então vamos casar. Não foi? Você não me ama? Ou acabou o amor agora só porque eu falei isso? Então, vamos esperar. Não, vamos embora. Vamos embora. Você é convertido? Se entregue, fale para todo mundo que você é. Você já falou? Peça seu batismo. Você foi chamado para falar de Cristo nas ruas? Só vai na viagem missionária? Eu não gosto desse aí não, viu? Não, é sério, nós não vamos parar. Nós não vamos parar. Então aqui passaram-se 3 anos da vida desse homem. E então ele chega em Jerusalém. Ótimo. Puxa, estive com o Senhor na Arábia. Passei 3 anos com Cristo. Preguei o evangelho em Damasco. Cheguei em Jerusalém. Olhe para o texto. Verso, eu já li, era para eu ler em outro momento, mas verso 26. Irmãos, esse homem ele foge. Ele foge. Vai para Jerusalém. Vamos lá. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos. Aprendi tudo que eu precisava já. Mas os discípulos olha só, vai lá. Mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. É isso que aconteceu na vida desse homem. Ele vai para Jerusalém. Ele vai para Jerusalém. E ele não entende isso aqui. Claro que não. Eu não entendo isso aqui também. Mas só, irmãos, eu quero dizer que ele ainda não estava pronto. Eu quero dizer que talvez você não esteja pronto. Chega em Jerusalém e após o primeiro período do seu ministério, sabe o que acontece? Parece que tudo volta a estaca zero. O que a gente faz? Desanima? Irmãos, eu tenho caminhado com muitas pessoas que têm ficado pelo caminho. E eu quero insistir com você.
Não fique pelo caminho. O nosso Deus não ficou pelo caminho. Ele veio a esse mundo para morrer na cruz. E sabe o que acontece? Quando sua mãe chega para ele e fala que o vinho acabou, ele fala com convicção: ainda não é chegada a minha hora. Mas quando Judas chega para traí-lo, ele fala para os apóstolos: é chegada a minha hora. Ele é convicto. E eu quero parecer com ele. Eu quero ser igual a ele. Não fique pelo caminho. Não desanime quando isto acontecer na tua vida. As credenciais que tinha na sinagoga não são as mesmas para pregar o evangelho junto com os discípulos. Em Jerusalém não são as mesmas. Ele tem que conquistar isso agora. Depois de todo o aprendizado que teve com Cristo durante 3 anos, agora ele precisa de um novo aprendizado. E este homem agora está em Jerusalém e volta ao mesmo ponto. Quantos de nós, as pessoas até hoje, não olham para a gente com desconfiança? Sabe você que se converteu adulto? Não é para olhar para trás, viu? Não quero que você lembre do passado, não quero que você me conte o passado. Você não está indo para lá. Tá bom? Eu pouco me importo com o que você fez no passado. Isso não é da minha conta. Isso foi pago na cruz do Calvário. Não é para você olhar para trás. Você não está indo para lá. Você está indo para frente. Olha para frente, tá? Mas sabe você que se converteu? Adulto? Talvez um monte de gente desconfiou de você, ou desconfia ainda. Mas eu fico tão contente quando eu moro em Vila São José, e aquele negócio, eu sou pastor em Vila São José, sempre morei em Vila São José, sou professor em Vila São José, de repente encontro alguém que conhece vocês. E a pessoa me diz que você mudou. Eu nunca conto para você, é óbvio. Mas é o dia mais feliz da semana, quando alguém fala: ele é lá da sua igreja, né? Você não sabia quem é aquela pessoa. Hoje ele é diferente. Essa é a coisa mais maravilhosa que acontece na minha semana, quando eu encontro alguém que fala bem da gente. Tem gente que fala mal, mas eu prefiro só olhar para os que falam bem. Saulo aqui voltou para o mesmo. As pessoas estavam desconfiando dele. Aí a gente pergunta, aí eu te pergunto, né? Está errado o pessoal desconfiar dele? Não, irmãos, a gente faz a mesma coisa, a gente desconfia dos outros também. Ou não? Chegou alguém aqui, a gente quer fruto. Você acha? Não, a gente quer fruto, isso mesmo. Chegou aqui, você é igual a gente. É árvore boa, vai dar bom fruto. Vamos esperar. A gente desconfia também, nós somos assim. Chegou alguém na sua casa. Imagina, você tem uma filha bonita, chega lá um paquitão lá. O que você faz? Abre as portas da sua casa. Não, você fecha. Pois não, não é? É assim que a gente faz. Chegou lá o gatão. Estou preocupado com você? Preocupado com a minha gatona. Você fica aí do lado de fora. Calma, eu vou te atender. Não agora. Não é? Sempre desconfiamos. É assim, irmãos. Então não tem nada de errado com isso. Mas aí, de repente, aparece aquele que sempre toca nos nossos corações. Quando a gente lê a história dele, quando a gente ouve falar dele, que é uma grande bênção chamada Barnabé. Verso 27. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos. Essa não é a primeira bênção desse homem, porque na verdade, ele teve a primeira bênção, que foi Ananias. Mas agora, chega Barnabé na vida dele. E aí eu quero te dizer, até agora eu falei sobre Paulo, e o que Paulo fez, mas eu quero só rapidinho perguntar: quem é o Barnabé da tua vida? Ou, será que você, em vez de ser Paulo, não é um Barnabé? Será que você não é esse que... Eu só espero que você não seja nenhum dos dois, né? Não, eu não quero ser nenhum dos dois, tudo bem. Eu quero ser igual a Cristo, né? Tem gente que é super espiritual. Não, beleza. Principalmente no Facebook. Que é isso, várias frases de efeito. Eu até choro quando eu vejo aquelas frases, de raiva, mas choro.
né, aquelas frases maravilhosas. Eu falo, pastor Viana, eu falo assim, ó, olha aqui. Eu conto tudo para ele. Conto mesmo. Eu quero ver esse povo, pastor Viana, é no culto, é no trabalho. Eu quero a grana. A grana não vai cortar e falar que eu quero dinheiro dos outros. Eu quero ver a grana dele investida. É isso que eu quero. Eu quero a vida dele, eu quero o suor. É isso que eu quero. Frase lá. Você é o Barnabé? Você é Paulo? Porque você pode ser um Barnabé. Porque, olha só, irmãos. Pense na habilidade desse homem. Pense nesse homem convencendo Paulo. Pense nesse homem convencendo os apóstolos, os discípulos. Aí você tem que pensar. É aquela pessoa que chegou, e ele chegou, o reino chegou junto com ele, o Santo Espírito agindo na vida dele, ele modifica o ambiente. Porque olha só, então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos, e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara, a Bíblia diz, ousadamente, no nome de Jesus. Opa! Barnabé está aqui. O que significa Barnabé mesmo? É filho da consolação? O Bar é filho. E o Nabé? Procura aí. Você usa o telefone celular para nada que preste no culto? Pesquise para mim o que significa Barnabé. Eu acho que é filho da consolação. Mas o pastor Viana vai me ajudar. Alguém vai me ajudar. Bom, quando alguém souber, levanta a mão. Aí você olha para esse homem. Olha, a primeira coisa que eu pensei, de repente apareceu Barnabé em Jerusalém. Como eles se conheceram? Será que foi em Damasco? Será que quando Paulo estava em Jerusalém, por exemplo, disputando contra Estevão, talvez numa sinagoga, Paulo e Estevão disputando, Barnabé já não conhecia. Pois não, eu estou certo? Obrigado, ótimo. Barnabé estava já ali e conheceu a Paulo. Será que Barnabé, ele foi a Damasco quando Paulo se converteu? Será que Barnabé esteve na Arábia? Eu não sei. Mas eles se conheceram. Agora vamos lá. Pense nessa habilidade desse homem de convencer os apóstolos e talvez até de convencer a Paulo. Ô, irmão, pensa bem nisso aqui, ó. Olha só. Eu tive uma visão. Jesus apareceu para mim. Eu ia matar, prender, torturar os filhos de Deus, e agora eu vim fugido de Damasco, chego em Jerusalém, todo mundo está falando de mim, será que você não percebe que eu sou crente igual você? Não, você não vai andar com a gente tem medo de você, a gente quer você longe. Você se ofenderia? Não precisa responder, eu sei de um monte que se ofenderia, não gosta de mim, um monte assim. E eu digo, olhe para Cristo. E a pessoa arruma desculpas humanas. Eu não estou falando de um ser humano, eu estou falando de Cristo. É mais ele. Não quero saber quem é. Eu quero saber para onde você está olhando. Paulo olhava para Jesus. Os apóstolos convencidos por Barnabé, os discípulos convencidos por Barnabé, aceitam Paulo. E aí no verso 28... E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Opa! Mais uma vitória, olha só. As escamas caíram dos seus olhos, ele foi batizado, ele foi cheio do Santo Espírito, começou a pregar. Precisou ir para a Arábia, voltou para Damasco, e pregava e confundia todo mundo, queriam matar. Fujo, vou para Jerusalém. Em Jerusalém ninguém me aceita. Agora aceitaram. Bom, Paulo, em algum desses instantes, parou de fazer a obra. Mas eu digo aos irmãos, verso 28, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. E falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles, procuravam matá-lo.
de novo. Falo para os irmãos, talvez este homem ainda não estava pronto. Ele vai para Damasco, ele vai para Arábia, volta para Damasco, querem matá-lo, foge, não é aceito em Jerusalém. Depois de ser aceito, querem matar de novo? Irmãos, de novo eu pergunto, se querem matar, o que ele faz? Foge. E é claro que ele vai fazer isso. Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. O problema é que agora vão passar pelo menos 11 anos até Paulo de Tarso voltar. Isso é para um outro dia. Talvez na última quarta-feira do nosso estudo sobre Paulo, agora em junho. Mas, meus irmãos, talvez ele não estava pronto. Mas Paulo não parou de fazer a obra. Ele tinha convicção do seu chamado, convicção de quem o chamou. Estava convicto de ser um servo, ele continuou a trabalhar. Talvez eu e você, a gente também não esteja pronto. Mas eu quero dizer uma coisa. Nós não temos tempo de esperar pela nossa formatura. A gente tem que trabalhar, é agora. Vamos caminhar na Bíblia rapidamente e terminar a mensagem. Nós não temos tempo de esperar pela nossa formatura. Nós temos que trabalhar, é agora. O Senhor Deus prometeu um filho a Abraão. Quanto tempo demorou para Isaac nascer? 25 anos. Quando José foi preso, né? Lembra? Quando José foi, só preso, né? Eu não estou falando de vendido. Desculpa, não estou falando dele na casa de Potifar. Estou falando dele preso. Depois que ele faz tudo o que ele tinha que fazer. Quanto tempo passa até lembrar que tinha José lá? 2 anos. A perseguição de Saul a Davi talvez tenha demorado 13 anos. Agora, será que Davi poderia subir ao trono aos 17? Mas enquanto esses homens, como Abraão, que esperou 25 anos pelo seu filho, José, lá no cárcere, Davi, quem me dá mais uma aí, que você sabe, que demorou bastante, quem lembra? Jó, o negócio de Jó também é demorado, hein? Ali não foi um negócio que na semana que vem. Porque se Deus devolveu a mesma quantidade de filhos, vamos lembrar quantos filhos eram? Desculpa, falei bobagem, ao total. São 10, certo? Olha o sofrimento desse homem, hein? Jó, boa. Alguém lembra de mais alguém? Daniel? Ixi, irmã, mas fala, é que eu não estou lembrado só do tempo. Quanto tempo ele demorou? A irmã lembra? Mas dê um exemplo aqui. Alguém sabe de tempo? Não. Mas vamos pegar esses aqui. Eu tenho um. Posso falar? Quem? Moisés. Quantos anos? Tá certo. Se a gente for dividindo de 40 e 40, mas quando ele começa o ministério dele, aos 80. Só que a gente não pode esquecer do seguinte: em Hebreus diz que ele foi lá defender as pessoas, porque ele sabia que ele era a pessoa que iria libertar. Irmãos, este homem pensando em Moisés, passou 40 anos aprendendo sobre o Egito e 40 anos sobre o deserto. Eu pergunto aos irmãos, a gente tem tempo de esperar pela formatura? Não, irmãos, é agora, é hoje. Que Deus te abençoe e que você esteja disposto a fazer a coisa hoje, mesmo sem preparo. Sabe por quê? Porque você é um homem e uma mulher, sim, o livro mais poderoso. Você é um homem e uma mulher que dentro de você é a habitação do Santo Espírito. É hoje. Vamos lá.
Obrigado, meu Pai, eu agradeço pelas bênçãos, ó Senhor Deus, derramadas em nossas vidas. Agradeço pelo chamado e peço que o Senhor nos ajude a cumpri-lo. Como que o Senhor toque corações e que nessa noite haja arrependimento nessa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Pastor Viana, os irmãos.